Olá, internauta, bem-vindos. Obrigado. Meu nome é Mário, sou coordenador da Casa de Cosmópolis. É um prazer ter você no primeiro programa na TV Jaguari Sobriedade em Foco. O intuito do nosso programa é abordar assuntos como drogas, codependência, tratamento e prevenção, com a visão de como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, familiares de grupos de AE. Durante o programa, mande sua pergunta e vamos responder com muito prazer. Hoje recebemos aqui a dona Vilma e o senhor Osmar Castro, Sim. coordenador do grupo de Amor Exigente de Piuí, Minas Gerais. Minas Gerais. Eu queria que vocês dessem suas considerações iniciais, por favor. Sim. Eu sou o Osmar, né? Minha esposa Vilma. Nós, conforme você falou, tá? Nós temos aqui um filho que é dependente de química, dependente de drogas, é o caçula, e nós estamos passando por esse problema há 10 anos. Começou tudo há mais ou menos 10 anos, né? E aí nós estamos nessa fase de recuperação, de tratamento, né? Porque a dependência química é uma doença grave, muito grave. Então, por isso que nós dedicamos muito a esse trabalho de recuperação, porque nós acreditamos que funciona. E toda a família fica doente quando tem um filho ou um familiar na dependência química. E a família, em condições normais e tal, sem uma ajuda, é muito difícil sair. Então, sempre precisa de uma ajuda. Muito bem. A senhora quer dar suas considerações iniciais, dona Vilma, também? Sim, nós estamos muito alegres de estar participando com vocês e queremos deixar o nosso testemunho de luta, de boa vontade, de não desistirmos nunca e de acreditarmos na recuperação. Muito legal. É muito prazeroso a gente ter pessoas no intuito de ajudar outras famílias, de ajudar. Chega tudo em primeiro, você está ajudando o seu próprio filho, para depois estar ajudando as pessoas, poder estar ajudando mais familiares a entrar em recuperação. Agora uma perguntinha, como que vocês perceberam? Como que vocês, como é que eu posso perguntar aqui, percebeu, buscou ajuda para o seu filho? Sim, primeiro a gente observa os comportamentos inadequados, né? A pessoa, quando ela passa a usar droga, ela muda o comportamento, tá? Então, ela tem comportamentos abusivos, agressivos, inadequados, peitam os pais, não obedecem, né? Indisciplina, a indisciplina é muito grave, não respeitam horários. Então, quer dizer, sai assim totalmente do controle, diríamos, né, dos pais. O aproveitamento escolar também cai. Então, aquele filho que era calmo, tranquilo, passa a ser totalmente, né? Então, a gente observa essa falta de controle dele. Certo. E como funciona esse processo de recuperação dentro do Amor Exigente, tanto para os pais como para os filhos? Sim. Antes disso, um pouquinho, eu queria dizer o seguinte, a família precisa observar, além desses comportamentos inadequados, que a criança, né, precocemente, que até a criança hoje está usando drogas, né, e o adolescente, diríamos assim, dos comportamentos inadequados é a primeira fase. Agora, a família já tem certeza que o filho é usuário, que ele é um dependente químico, a dependência química, ela é uma doença progressiva, né? Ou seja, quanto mais ele vai usando, mais compromete os comportamentos, né? A maneira dele agir. Então, quando você vê que o seu filho está envolvido com violência, com vandalismo, com crime, com ocorrências policiais, com certeza ele está usando droga e precisa de ajuda. O que nós gostaríamos de dizer aqui é que a família precisa de ajuda. Ninguém consegue sozinho. Ninguém. Então, buscar ajuda primeiramente com os profissionais da escola, da educação, porque onde estoura do outro lado que estoura é na escola também, né? Os comportamentos negativos na escola. E normalmente os pais são os últimos a saberem, né? Em média, eles ficam sabendo só depois que o filho já está usando uns 3 anos. É igual marido traído. É difícil. É o último a saber. E quanto menos está sabendo, mais fácil a recuperação. Mais rápido é poder trabalhar ele. E correr atrás de ajuda. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, dona Vilma. Como é que se trabalha nesse caso? A senhora falou que precisa ir para a escola, a gente precisa ir atrás dos amigos, ver com quem está andando, conversar com vizinhos, pedir ajuda.
como quebrar esse anonimato, como quebrar essa vergonha que geralmente as pessoas que a gente trabalha nesses grupos, a família fica se escondendo que o filho é um usuário de droga, está sempre achando, a gente vê muito um discurso que é uma fase, isso vai passar, para debaixo do tapete, vai escondendo. Como quebrar essa vergonha? Não acredita que esteja acontecendo aquilo com o próprio filho, né? Exato. Apesar de tudo que a gente deu de melhor, da educação que você procurar do melhor, você vê que a coisa foi para outro lado. Então, é a questão do preconceito também, enfrentar esse preconceito, porque a questão da drogadição é muito mal vista, não? Principalmente pela família, tá? Então, as pessoas têm vergonha, escondem, não falam disso. E isso só dificulta, não é? Porque quando a gente assume, quando você se problema, quando você busca ajuda, as coisas melhoram, são mais fáceis de trabalhar, né? Quanto mais cedo a gente procurar ajuda, Mais isso ela quer dizer. É. Quanto mais cedo a gente procurar ajuda, mais rápido a gente vai poder E os salvar pais nossas ficam vidas. com medo, né, de expor seu status, né, seu nome e tal. É muito difícil, né? É complicado, né? E uma maneira dos pais descobrirem se o filho está usando droga é muito fácil. Se ele estiver andando com alguém que usa droga, é certeza que ele também está usando drogas. Dificilmente... E é difícil o pai que seu próprio filho está usando droga. Ele sempre acredita no outro. É o outro e tal, é porque está desencaminhando. Mas quem diria assim? Talvez o próprio filho dele que está desencaminhando os outros também. Claro. É sempre o filho do vizinho que é o É? ruim, nunca é o nosso, né? O filho do vizinho sempre é o ruim da história. Não presta, não vale nada, o meu filho é santo. Meu filho não entra dentro. Imagina né? que meu filho vai usar droga, capaz. É difícil de cair a ficha. É dos pais. difícil, eu sei. E, na verdade, é um sofrimento muito grande. É difícil mesmo a gente aceitar e vestir essa carapuça. Não é fácil. Os pais... Sofrimento. O normal dos pais é colocar uma máscara, né? Ele veste aquela máscara e segue aquilo adiante, se escondendo, com medo, com vergonha. E se alguém falar para ele que o filho dele está usando droga, ele quer guerra. E é aquele Ele quer brigar. sentimento assim, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Qual que é a minha culpa? Entendeu? A culpa é uma coisa muito pesada, muito difícil de trabalhar. Na realidade, a família não tem culpa nenhuma, né? Não. Me fala uma coisa, dona Vilma, como é que funciona a experiência coordenando um grupo de AE? Como que funciona o processo de recuperação? Tanto da família como do adolescente. A senhora deve saber como é que funciona o adolescente. E depois eu quero fazer uma outra perguntinha em cima disso daí da recuperação do adolescente. Ok. Primeiro eu vou falar que o Amor Exigente é um grupo de apoio que ele trabalha com um programa de qualidade de vida, tá? Da família. Acho que o melhor em termos de Brasil hoje, que apresenta assim melhor proposta, que é uma proposta que a gente trabalha assim com princípios, com preceitos para usar na prática, usar no hoje e que funcionam, tá? É um programa totalmente gratuito, voluntário, né? E é formado por uma rede de pais, professores, profissionais e voluntários, tá? Que trabalham com esses princípios, visando essa reestruturação familiar e essa reestruturação do próprio jovem, do próprio recuperando, né? Ele trabalha com grupos, o Amor Exigente, desde com um grupo de pais, de jovens na sobriedade, de cônjuges, alguém que tenha o companheiro ou a companheira envolvido com drogadição, com o Amor Exigentinho, que é o trabalho com as crianças de prevenção, trabalham com o PQV-AE, que é Programa de Qualidade de Vida nas escolas, tá? E com Sempre é Tempo, com o pessoal mais maduro, da maturidade, que querem também ter uma condição, uma qualidade de vida melhor. Que o Amor Exigente, uma das coisas que ele nos ensina é cuidar de nós mesmos, querer viver uma vida melhor, mais feliz. Então, a gente aprender a se aceitar, a se amar e a cuidar bem de nós para cuidarmos bem daqueles que nós amamos, né? A senhora diria, então, que anda paralela a recuperação da família com a do filho? Também, do filho. Porque lá no Amor Exigente, uma das coisas assim que eu acho que mais prende a gente é que o grupo de apoio, quando a gente chega machucado, preocupado, quando você chega impotente. Cheio de culpas, né? Acha que foi culpado, normalmente. Né? Então, a primeira coisa que o Amor Exigente faz é nos acolher, nos orientar quanto a essa doença tão terrível que é a dependência química, quanto ao funcionamento do filho doente, do familiar doente, né?
Então, a gente vai aprender como é que é o funcionamento da pessoa nessa doença, tá? Como é que ocorre a doença e as orientações, a tomada de atitude que a família precisa ter para as mudanças de comportamentos que vão influenciar na recuperação do dependente químico. Entendi. Agora me fala uma coisa, dona Vilma, como que a senhora, assim, como que a senhora chegou em AE? Como que a senhora chegou até lá? Depois, agora, me parece uma pessoa muito experiente dentro do grupo, sabendo o que está falando. Como a senhora chegou lá? Então, nós chegamos, assim, nós falamos que as pessoas têm dois caminhos para o amor exigente. Um é pelo amor, porque é voluntário, que ajuda outras famílias, e o outro é pela dor. Porque quando você tem um familiar envolvido com droga, foi o nosso caso. E nós fomos profissionais, porque no nosso caso nós sempre procuramos acompanhamento psicológico, psicopedagógico, psiquiátrico, tudo para descobrir qual que era o problema de comportamentos do nosso filho. Que era uma criança saudável, normal, um menino inteligente, bonito em todos os sentidos, e de repente começou com todos aqueles comportamentos negativos, né? Então nós fomos por orientação de profissionais. Começamos aqui em Campinas, no Caco, no Cambuí, e depois voltamos para Minas, porque quando a família se vê com esse problema, ela fica perdida, ela quer achar uma solução. Então muda de cidade, vai atrás de uma ajuda aqui, outra ali. E nós, como já moramos em Campinas muitos anos, moramos mais de 20 anos aqui, nós viemos achando que aqui seria mais fácil enfrentar, né? Achando que teríamos mais recursos. E aqui que nós conhecemos o Amor Exigente, em Campinas. Muito legal. É uma situação complicada, porque assim que nós ficamos sabendo que o nosso filho estava usando drogas, a gente estava lá em Minas. Com uma semana eu já estava morando em Campinas. Foi um erro. Aí eu peguei igual o metrô. Esse bicho e tal, assim, psicólogo, psiquiatra e tal, e a gente vê que não é uma coisa assim de hoje para amanhã. É demorado, é com calma, é com estudo, é seguindo a ação do amor exigente, né? Porque, como a Vilma falou, acho que o órgão mais competente no momento que existe no Brasil é o amor exigente, porque facilita, ajuda a recuperar os pais, né? Porque os pais tentam resolver em casa a situação, vai ficando doente, né? Vai esgotando as forças psicológicas, direciona todo o potencial com aquele filho dependente, às vezes esquece os normais, vai ficando doente. E aparecem as doenças oportunistas, né? Então, normalmente fica depressivo, problema de coração e outras doenças. E aí ele chega no amor exigente, conforme ele falou, assim, todo com vergonha, né? Então a gente procura valorizá-la, né? Tirar a culpa, né? Porque todo mundo acha que é culpa. E a culpa não é de ninguém, porque a droga está em qualquer esquina, né? Então, antigamente, era pais desequilibrados que falavam que o filho usava droga e tal. Hoje em dia não tem família, não tem ninguém vacinado contra essa droga. Antigamente se falava que eram famílias disfuncionais. É, disfuncionais, né? Pais separados. Hoje não. Pais desempregados, solteiras, se Isso. colocava a culpa num monte de situações sociais. Né? E hoje a existe. droga, ela é social mesmo. Social. Então, uma das coisas que os pais devem é assumir a condição do filho ou filha que está nessa situação e lutar. Porque é os pais que vão ajudar a recuperar através de procurar ajuda. Não são as autoridades, nem os vizinhos, os parentes, nada. É os pais mesmo. Eles têm que assumir, arregaçar as mangas, porque a recuperação do dependente está na mão e do nosso chefe superior lá, né? Claro, Primeiro, no né? poder superior. Se não tiver espiritualidade, a gente não terá. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, Mário, uma das primeiras coisas é aceitar a dependência da doença. Porque a primeira ideia que a família tem é que o cara é um vagabundo, sabe? Um preguiçoso. Um preguiçoso, que Não é não nada vale disso. nada, que sabe? Aí fala, mas o que aconteceu? O que ele está fazendo com tudo que eu dei para ele, que eu lutei, né? E fiz com ele, entendeu? E aceitar que nós também somos doentes, dependentes, codependentes, né? E que nós também temos que fazer o tratamento, como o Osmar já falou no começo, né? E esse tratamento, né, Vilma, tem que ser a família inteira, né? A esposa, os irmãos, porque senão ele se apega naquele que tem o ponto mais fraco, né? Que solta o dinheiro e vai sugando até e ele não aguenta, fica doente. E eles têm que trabalhar em sintonia. Ele faz um joguinho, né? Nossa. Ele faz um joguinho. Ele fica de bem com a mãe, fica de mal do pai. Depois ele inverte, fica de bem do pai e de mal da mãe. Se não tiver um controle, assim põe vai o pai jogar. contra a mãe e vice-versa, né? Há uma desestruturação familiar rapidamente, Tem né? que falar a mesma Então, língua, né? e abraçar a causa, porque a situação é complicada, mas tem solução. Eu tenho 15 anos, eu vi que a senhora ia falar, dona Vilma, a senhora fala, eu tenho 15 anos que eu trabalho com recuperação. Eu pego, às vezes, o menino, depois que ele está sóbrio, que ele está em recuperação, quando eu conheço seus familiares, eu olho para a cara dele e falo assim, cara,
por que tu tá usando droga? Essa não Porque aceitação. não tem, você não consegue, você consegue ver o seu motivo do outro, muitas vezes você não consegue alcançar. Como que vocês, o que vocês podem dar de orientação para as famílias que estão nos assistindo agora? Como procurar uma clínica? Aquele cara que está procurando o AE, está procurando ajuda, como ele encontrar uma clínica? Como ele procura isso? Como investigar isso? Você sabe muito bem que existe uma série de picaretagem que não tem tamanho. Como procurar isso devidamente? Como investigar? Como fazer isso, dona Vilma? Então, a orientação que a gente tem no Amor Exigente é que a gente conheça o máximo de interesses possíveis de clínicas, a metodologia, a qualidade do trabalho de todas que a gente puder, na região onde a gente mora, né? E a gente, assim, conhecendo, poder indicar, mas nós não indicamos uma em especial. A gente, quando a pessoa vem procurar ajuda, a gente fala, olha, nós temos essa relação e você pode entrar em contato e pode procurar ajuda, tá? Porque o grupo, o trabalho do Amor Exigente não é esse, indicar clínica, né? Entendi. O Amor Exigente, ele orienta a família em busca de ajuda e dá as diretrizes para a família ir atrás. As tá? dicas da procurar família. o AE, através do Isso. AE, eles Através vão do lá. AE e através da experiência de outros familiares, buscar ajuda de todo tipo de informação, ver quando o filho foi internado, se o filho de algum amigo foi internado, como foi tratado, como foi o processo de recuperação. E olha que coisa interessante agora, cara internauta. A gente vai entrar agora no intervalo, bom, não é bem um intervalo, é uma música que ela foi feita pelo filho da dona Vilma, que é o Luiz Paulo, e pelo Eduardo Nóbrega, com a produção do Caio das câmeras aqui. A gente vai rodar esse vídeo aí, obrigado aí. Um pouco mais ao mundo, talvez seja bastante para ajudar. Tudo que aprendi sobre o absurdo, talvez faça sentido que traço alguém que precise mais do que eu. Alguém que precise ter o que é seu. A procurar alguém que precise de alguém pra amar. Mais uma só mensagem, nós ações não teremos a mesma voz, seremos nós. Sozinho, muitas vezes comigo, ou dividido daquilo que sinto com você e com alguém. Faço tudo que traga o bem. Alguém que precise mais do que eu. Alguém que precise ter o que é seu. Alguém que precise de alguém pra amar, seremos nós, uma só mensagem, nós ações, não teremos a mesma voz, seremos nós, uma só mensagem, nós ações, não teremos a mesma voz, seremos nós. Molecada, vocês estão de parabéns, viu? Show de bola, gostei da música.
A gente vai gravar um CD agora. O próximo passo vai ser esse aí. Eu vou empresariar. Já tem a produção, já tem tudo. A senhora se sente orgulhosa, mãe? Poxa, uma felicidade que não tem palavras para dizer, de olhar no meu filho, ver que ele está em recuperação e ver que nós salvamos a vida dele mais uma vez. Porque a última internação dele foi uma internação involuntária. Tá? E é muito doído isso, você internar o seu filho amarra numa clínica, porque você não tem mais o que fazer. Ou ele vai para a cadeia, ou ele vai para o cemitério, e você não, né? E resta a clínica, né? Uma comunidade terapêutica. Então, é uma Luiz alegria. Luiz Paulo é o primeiro, né? Da esquerda para a direita, é isso? É, de camisa preta. É, de camisa preta. Então, muito bem. Chamar de mãe porque lembra Sim, muito a minha mãe. mãe também, e eu costumo chamar todas as mães de mãe. Acabei chamando de mãe, escapou sem querer. Pode Em vez de eu chamar falar de de mãe. Dona Vilma, eu falei mãe, desculpe, me perdoe, assim. Eu sou Dona uma Vilma, mãe mesmo. eu queria que a senhora falasse um pouquinho dos princípios e as metas da espiritualidade no AE, no Amor de Então, Gente. nós trabalhamos com os princípios, metas e espiritualidade. Os princípios é um princípio cada mês, são propostas de mudança de comportamento no dia a dia da família, tá? Então, esses princípios são atitudes que a gente pode mudar para melhorar o nosso comportamento, porque ninguém muda ninguém. Se a gente conseguir se mudar, conseguir melhorar a nossa pessoa, o nosso funcionamento, com certeza a gente vai ter essa influência na recuperação deles, né? As metas são coisas fáceis, pequenas, que a gente põe semanalmente, que nossa reunião é semanal, onde a gente vai mudar uma coisa pequena e fácil até a gente chegar Me lá, dá um onde exemplo. precisa. Eu quero um exemplo. Por exemplo. A senhora está falando de metas. Nós vamos Certo. cobrir uma meta semanal.